Olá, muito boa noite para você que está aqui ligadinho na Rede Vida, no ar mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília. E hoje eu e José Maria Trindade recebemos o deputado Arnaldo Jardim. Ele é do Cidadania de São Paulo. Muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Denise. Um privilégio estar com você, estar com o Zé Maria no Frente a Frente. Retomada do trabalho legislativo, agora de uma forma mais desenvolta. Um semestre que precisa ser intenso, porque daqui a pouco começa essa contaminação pelas eleições municipais. Então, nós temos uma janela de oportunidade. Precisamos aproveitar bem para o Congresso tomar medidas que interessem ao país. Pois é, e essa janela, gente, vai até julho. Ali, final de junho, a vida já começa a mudar no Legislativo. Os parlamentares vão se dedicar às campanhas municipais. Mas até lá ainda tem tempo de fazer muita coisa. Agora a gente já começou a ver aqui em Brasília que quem está fazendo a pauta do Legislativo não é mais o Poder Executivo. São as frentes parlamentares que vêm ali com várias propostas. O deputado Arnaldo Jardim mesmo é relator do projeto Combustível do Futuro, que ele apresentou ontem aos líderes partidários. E hoje, né, Zé Maria, ele vai falar para a gente aqui como é que está essa discussão, se isso pode ser aprovado e o que isso vai mudar na sua vida. Sim, as aprovações lá no Congresso, os projetos lá, mexem muito com o seu bolso e com a sua vida. E hoje, Zé Maria, nós vamos tratar de todos esses temas aqui, né? Muito boa noite, meu companheiro de Frente a Frente. Estamos aqui todas as quartas-feiras. Pois é, um momento muito importante, sim. Você sabe que a política mexe na sua vida, na sua casa, na educação do seu filho. É por isso que a gente traz aqui políticos para mostrar as entranhas do poder. E este é um momento de bastidores, preparativos para a eleição deste ano. Vai ter uma eleição importante, a eleição que será a base para 2026. Além disso, pautas consideradas importantes e, principalmente, disputa de poder. A eleição é em fevereiro, mas já está ali a disputa na Câmara e no Senado Federal para as presidências dos dois partidos, das duas instituições. O deputado Arnaldo Jardim, ele tem uma grande experiência na política. Foi deputado estadual, secretário de Estado em São Paulo, deputado federal e tem uma larga experiência. A conversa de hoje vai ser muito boa. Deputado, a Denise falou ali muito bem sobre as frentes parlamentares. É a nova fonte de propostas no Congresso Nacional. Houve uma transferência mesmo de poder para o Congresso Nacional. A frente que o senhor preside é muito importante, porque mexe exatamente na vida do país. Qual é, deputado, a dificuldade do Brasil para apresentar, vamos dizer assim, um ambiente de negócios bons e progredir? Qual é a dificuldade do Brasil? Porque o Brasil está atrás nesta proposta do capital. O nosso querido Zé Maria, a Denise, se referiram à Frente do Brasil Competitivo. Há um movimento que surge na sociedade há muito tempo, foi dirigente disso, um grande líder, o empresário Jorge Gerdau, que começou a discutir quais eram as dificuldades que as empresas brasileiras tinham para se desenvolver e comparar a outros países do mundo. E aí deu origem a um conceito chamado Custo Brasil, dizendo o seguinte: empresas se reúnem, juntam os seus recursos, juntam as pessoas, têm equipamento e entregam um determinado produto. É assim em todos os lugares? É, mas só que fazer isso no Brasil tem custos adicionais. Custos que são em virtude da burocracia intensa, da confusão tributária, questões que são majoritariamente afetadas também por conta da instabilidade jurídica, regras que mudam e não permitindo uma previsibilidade. Essa questão toda do custo do Brasil, também, né? Para chegar depois então nisso, o Zé já adiantou. Perfeito. Eu falei na gestão interna, burocracia, complicação, muda muito e depois o produto precisa de uma logística, precisa de um critério eficiente de distribuição e isso tem muitas dificuldades. O custo Brasil precisa ser cuidado. De que forma que se tem que enfrentar isso? Nós, da Frente do Brasil Competitivo, comemoramos alguns fatos do ano passado. Olhar um pouco para trás
para definir agora as prioridades, por exemplo. Primeiro, nós avançamos no projeto de garantias. Foi bacana. Tem um novo marco no que diz respeito a isso. Segundo, nós tivemos uma comissão que funcionou bem para debater a digitalização. Como é que ela pode ser feita ao nível da administração federal, dos estados, como é que pode ser feito no município, para facilitar a vida do contribuinte e do cidadão. Isso foi importante, mas precisa ser colocado em prática. Nós começamos a debater com a ministra Simone Tebet a questão do orçamento e da qualidade do gasto público. Ela foi a um seminário que nós organizamos em São Paulo, anunciou algumas medidas e nós agora vamos ficar atentos a essa questão. E nós demos o passo à reforma tributária. A reforma tributária, para ser implementada, ela precisa agora de uma série de leis complementares ou de dispositivos infralegais para ser feito. O governo constituiu 16 grupos de trabalho. Nós estamos esperando o resultado, mas nós não decidimos esperar só. Várias frentes, a Brasil Competitivo e outras, se juntaram e nós constituímos os mesmos 16 grupos. Aí estão parlamentares, mas com... Mudou para 20, né, Denise? Mudou para 20. A Denise tem razão. Foram 16 na proposta original e ela está me lembrando que foram acrescidos mais 4. Você tem razão. São 20 grupos. E nós ali temos parlamentares participando e chamamos a sociedade a participar também. Então, prioridades da Frente Brasil Competitivo, falei demais, vou resumir. Digitalização para evitar a burocracia. Acompanhar a regulamentação da reforma tributária para impedir o aumento da carga tributária, que está dito, mas se não cuidar, pode vir aí desagradável surpresa. Retomar a campanha pela reforma administrativa e um grande empenho para aprovar a reforma do ensino médio, já estabelecido, mas que precisa entrar em vigor porque ele é decisivo para a produtividade do país. Agora, em relação a essas propostas da reforma tributária, o que eu soube é que a frente parlamentar do as frentes, melhor dizendo, porque são várias que têm do empreendedorismo, comércio e serviços, a nossa do Brasil Competitivo, a própria frente do agro está participando disso, são diferentes frentes irmanadas nesse trabalho. Denise. Pois é, o que me disseram é que antes do governo, que o governo vai estar lá preparando seus trabalhos com seus 19 grupos, né, que mudou e as frentes ainda colocaram mais um e que devem apresentar o seu trabalho, inclusive, antes do governo. Já começar essa discussão apenas pelo Congresso, não dá para esperar o Executivo ou se o Executivo não apresentar os deles, sinto muito, o Congresso vai tocar essa pauta, independentemente do que vier de lá. Denise, sim e não. Sim, porque é o seguinte, nós estabelecemos um cronograma, estamos contentes com o desenvolvimento dos grupos de trabalho e estamos sentindo, por conta da participação, particularmente da sociedade, entidades ligadas ao setor produtivo estão participando, ligadas aos trabalhadores, sindicatos também. Então, nós achamos que vamos ter um bom produto. Mas a obrigação de prazo do governo é legal. A nossa é uma vigilância, expectativa e proposição. Do governo, não. Está lá, no que nós aprovamos. O Executivo caberá a ele no prazo de, alguns casos, por exemplo, até abril, é a questão da folha. Né? Outros 60 dias, outros 180 dias. Então, tem prazos legais. Então, o Executivo, ele tem obrigação legal. A iniciativa tem que ser do Executivo. É obrigatoriamente que seja de lá. Mas nós vamos ter uma proposta, ou antes, ou quando vier a do Executivo. Aí a discussão tem que ser menos de quem vai, até para não é rivalizar, nós não queremos entrar nesse tipo de questão. Nós queremos as ideias, ou seja, que virá. Só para concluir, quais são os nossos cuidados? Primeiro, não ter aumento da carga tributária, não cumulatividade e simplificação tributária. Cada grupo trata de um aspecto, mas todos têm essa mesma diretriz. Deputado, aqui no Brasil se criou um discurso, e às vezes eu penso até que uma cultura, de que esse discurso do empreendedorismo, o discurso de livre comércio, o discurso de iniciativa, parece uma coisa assim de exploração. Como mudar isso? Porque, na verdade, cada empresário que faz
o investimento, ele está criando bem-estar, porque está criando emprego, está aquecendo a economia. Como mudar? Eu queria primeiro saber se o senhor concorda com esta minha ideia de que há uma cultura de que o empresário veio para explorar uma coisa má. É verdade, Zé. Eu acho que tem raízes históricas isso, até no Brasil, né? Muitas vezes no Brasil você cultivou uma certa sensação de que lucro é pecado, né? De que a pessoa ganhar é porque ela está levando alguma vantagem adicional. Isso é diferente de outras nações em que essa questão do culto ao seu desenvolvimento, de buscar ter sucesso na sua vida, cria referências. Eu acho que isso é um dos problemas do ponto de vista de raízes mesmo, de formação da mentalidade do brasileiro, né? O brasileiro, muitas vezes, quando ganha, um pouco quer ocultar para o outro, porque acha que o outro passa a trabalhar contra ele, as pessoas que investem. Então, feito isso, que é quase como uma abordagem cultural, histórica, você tem razão. Eu acho que o Brasil deve reconhecer o empreendedorismo. Isso tem a ver com o Estado. E o Congresso percebe isso? O Congresso novo está percebendo essa linha? Eu estive aqui com você, com a Denise, agradeço toda vez que eu tenho que vir aqui. Agradecemos. Eu aprendo com vocês, eu recebo muita contribuição. Pois eu vou, no dia seguinte tem o WhatsApp, no dia seguinte tem e-mail, vocês que são um público tão qualificado que apresentam, que acompanham pela Rede Vida, aqui o Frente a Frente, são admiradores, como eu sou, do Zé Maria, da Denise, para saber. Então, estou dizendo, eu recebo muitas opiniões, mas lembrando que eu estive aqui, eu falei o seguinte: o perfil do governo Lula é um perfil mais à esquerda. Não é nenhuma surpresa, todo mundo sabe disso. O perfil do Congresso Nacional é um perfil de centro. E nesse perfil de centro, o Congresso é a favor das reformas, o Congresso é a favor do livre mercado, tá certo? Claramente, essa é uma posição política ideológica que eu gosto e que eu acho que essa permite a gente avançar. O Congresso, e aí eu vou misturar um outro assunto para a gente refletir junto, o Congresso teve um grande protagonismo na reforma trabalhista, época do Michel Temer, teve um grande protagonismo na reforma previdenciária, o Maia tocou bem isso, Rodrigo Maia, época do governo Bolsonaro, e agora a reforma tributária deve-se ao Congresso um protagonismo, particularmente a figura do Arthur Lira, que teve um papel muito preponderante. Então, olha que interessante. As 3 últimas reformas não foram a partir do Legislativo. Eu estou pegando a sua frase de abertura do programa. Você diz o seguinte: temos aí uma pauta, mas tem uma novidade. A pauta não é determinada só pelo Executivo. Passa a ter iniciativa do Legislativo. Nós estamos vivendo um reequilíbrio de poderes. Então, aquela questão que o poder legisferante, das coisas que se votavam na Câmara, tá certo? 90% era iniciativa do Legislativo e diziam, acaba o deputado... Do Executivo, né? Do Executivo, perdão. 90%. Do Executivo, 90%. Obrigado, Denise. Tá certo? E dizia assim, o deputado dá nome a logradouro, virou até uma coisa meio... Essa situação está invertendo. Agora, o debate misturar um outro assunto provocativo aqui. Hoje eu cheguei animado para discutir aqui com os meus amigos, né, gente? Bom é assim. Que é o seguinte, a questão das emendas, a imprensa está tratando de uma forma muito superficial. Não é o parlamentar, quero um dinheirinho a mais aí para mandar para a minha base, para a cidade. É uma questão de discussão sobre políticas públicas. Preparemos, eu acho que vai ser bom para o país. É poder de decisão. O debate, o Congresso é propositivo e vai conseguir entrar no debate sobre políticas mais estruturadas. Agora, como é que está se dando esse debate lá? Porque a gente vê que existe uma briga, né? O Executivo querendo voltar àquele protagonismo que teve lá nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula e agora não é bem assim. Como é que está? Esse primeiro ano a gente viu ali uma certa tentativa de acomodar essas abóboras no caminhão. Mas a impressão que a gente tem é que tem umas ali que ainda estão meio fora do lugar, porque o Executivo ainda não conseguiu dominar e mostrar uma base dele especificamente. Quem tem hoje o poder na Câmara, poder de mando ali para as votações? Quem tem, Zé? É um conjunto que está concentrado no momento no Arthur Lira, né?
É muito bom estar aqui com você. Nós estamos falando de política com o deputado Arnaldo Jardim. Tem uma vasta experiência, foi secretário de Estado 2 vezes, deputado federal. Quantos mandatos, deputado? 5º de federal. Está no 5º mandato de deputado federal, foi deputado estadual e é um grande articulador, presidente da Frente Parlamentar Brasil Competitivo. Esta é uma frente importante. O Congresso está cheio de frentes exatamente para mostrar um novo caminho. E essas frentes estão substituindo até os partidos políticos e mostrando o poder de decisão, as votações no Congresso Nacional. Mas nós terminamos o primeiro bloco com a grande pergunta, aquela que não quero calar. Deputado, quem é que manda no Congresso Nacional? Acho que há uma grande liderança no Congresso Nacional, que é o presidente Arthur Lira. O Arthur Lira foi determinante para que se tivesse a votação da reforma tributária. Quando houve um outro momento de uma outra decisão estruturante para o país, que foi o arcabouço fiscal, o Lira também se empenhou pessoalmente para que essa votação pudesse acontecer. E há uma profunda diferença, porque a votação da reforma tributária acontece no fim do ano, quando o governo fez, inclusive, ajustes de composição para garantir a chamada governabilidade. Vocês são craques em fazer isso. Quantos deputados estão vinculados ao governo, os partidos se consideram representados, passam a ter, nesse instante, uma participação no governo. Quando aconteceu essa votação, já era no final do ano, e já se dizia, o governo tem uma base consistente, tá certo? Por outro lado, a votação do arcabouço foi mais no começo, e o governo não tinha uma base parlamentar. Isso foi basicamente um movimento feito e liderado pelo Lira com o conjunto de líderes partidários. Na verdade, ele lidera. Mas uma característica especial deste Congresso, deste momento histórico, nós estamos vivendo um momento histórico diferente. O Congresso está crescendo e isso não é de agora, vem desde lá de trás, ganhou o poder econômico, né, com as emendas parlamentares. Hoje, os parlamentares movimentam uma grande soma de dinheiro. E essa soma é investimento público, é prioridade, é poder. 55 bilhões de reais. É muito dinheiro. E essas frentes é que movimentam. Mas o Lira lidera essas frentes. Não tem mais aquele poderoso que manda em tudo sozinho. O Lira está liderando porque tem apoio de vários setores do Congresso. Nós estamos numa transição, eu não tenho dúvida disso, e nós já vivemos hoje um regime político que tem características. A Constituição de 88 dá um sinal para isso, né? Mas isso foi se aprofundando de um certo semipresidencialismo. Quando o presidente da República foi eleito... Porque o Constituinte fez uma Constituição parlamentarista, né? Quando o presidente Lula... A medida provisória é uma característica. O presidente Lula foi eleito, a sua base parlamentar é aproximadamente 18% da Câmara, que foi eleito junto com ele, já no primeiro turno, ou apoiando. Nós comentamos, eu verbalizei aqui, que o presidente tem uma visão mais à esquerda e que o centro de gravidade do Congresso Nacional é ao centro, tá certo? É ao centro. Eu acho que não é de direita conservadora, é ao centro, a maioria que tem no Congresso. Então, isso dá já uma situação de equilíbrio distinto. A base parlamentar que o governo constituiu, acho que o governo ora acertou, ora errou. Quando acertou? Quando, ao invés de buscar o caminho tradicional do toma lá, dá cá, acertou em torno de grandes temas. Acho que o executivo... mérito, né, dos projetos. Discutir o mérito. Acho que o executivo tem ainda não definido uma linha de ação com relação a isso e deveria apostar em construir narrativas e construir adesões. E onde adesões o governo que você busca errou? Na própria sociedade fazer isso. Quando começou a contar um a um. Então, para não dizer que no copo pela metade, eu quero dizer que eu acho que o Executivo ainda não compreendeu esse novo momento, não vai conseguir cooptar deputados com benefícios isolados. Então, hoje o erro é isso, tentar... Só para esclarecer melhor, o erro, então, é tentar cooptar deputados isoladamente, individualmente. É isso? Acho que tem que construir narrativas, a sociedade e a Câmara, o Congresso tem que construir. E, por outro lado, eu também quero dizer, eu falei assim, então você está, Arnaldo, fazendo um alerta ou puxando a orelha do Executivo, e o parlamentar? O parlamentar ainda tem que exercer o novo espaço que tem.
o número de parlamentares que precisam se dedicar ao debate de políticas públicas, estruturais, tudo mais tal, precisa crescer, tá certo? O deputado, além de gerenciar aquilo que é a sua base eleitoral, identificar afinidades e entrar também nessa discussão. Que é o papel das frentes, né? Se nós instrumentalizar estamos vivendo o um parlamentar momento em que o executivo vai ter o seu espaço reduzido e ele precisa compreender como vai fazer isso com os deputados também acho que tem essa lição de casa. Tem que ser mais responsáveis, né, deputado? Responsáveis, e estudar mais os assuntos, né? Não ficar só naquele negócio lá de apertar botão. A discussão dos debates. E aí entram as frentes, que instrumentalizam, dão assessoria. O deputado não tem uma assessoria completa, é difícil o deputado que tenha uma assessoria completa. E esse é o papel das frentes, né? As frentes parlamentares têm tido já um papel importante. Eu acho que esse papel será crescente, porque no âmbito da frente é onde a relação com a sociedade se estabelece. Porque havia uma relação que era a relação individual do parlamentar, que tinha ou com um determinado segmento, ou com uma determinada região. Na frente, isso se faz de uma forma mais sistemática. Eu sou vice-presidente nacional da Frente Parlamentar Agropecuária. A Frente Parlamentar dialoga todas as terças-feiras, temos reunião de diretoria com uma entidade chamada Instituto Pensar Agro, em que estão representadas 56 entidades, não são indivíduos nem empresas. E é comandado por um ex-deputado, né? Tá certo? Que discutem conosco temas e daí gera uma ação e uma iniciativa. À frente do empreendedorismo, que tem a coordenação do grande deputado Joaquim Passarinho. Vocês várias vezes foram lá nas reuniões. Também lá toda terça-feira lá. Tem o Instituto Unidos Brasil, né? Tá certo? Que traz a fundamentação com um olhar específico. E assim, sucessivamente. Eu hoje, durante o dia, eu participei de 2 reuniões. Da Frente da Mineração Responsável, discutindo o papel das cooperativas minerárias, tá certo? E agora com o projeto de rastreabilidade da questão do ouro, fazendo um esforço para legalização dos garimpos, sair da inconstitucionalidade, coordenada pelo deputado Zé Silva, tá certo? E sair de uma outra frente, tá certo? Que era da Frente de Recursos Naturais e Energia, coordenada pelo senador veneziano Fital do Rego, em que foi aprovado ali um plano de ação. Eu presido o conselho dessa frente por indicação lá dos amigos do Senado da Câmara, e lá então ficou a própria discussão do combustível do futuro, a própria discussão estratégica dos minerais para a transição e assim sucessivamente. Então, você tem razão, Zé, um papel muito importante das frentes parlamentares. Agora, deputado, se a gente for reparar ali a fundo, os deputados que se dedicam a esse trabalho de estudar os projetos, de não ser ali um mero apertador de botão, são uns 150. E olha que eu estou sendo boazinha. O otimista Denise, eu vou te fazer uma pergunta. Quantos eram há 2 anos atrás? 80, há 2 anos, 70. Devia ser era bem menos. Devia ser uns 50. Muitas vezes a gente diz, até hoje eu vi num jornal de grande circulação um comentário assim, você está achando ruim, o Ulisses disse, você está achando ruim essa legislatura porque você não sabe como virar a próxima. Então é uma certa... Eu compreendo em que momento que ele falou isso, um momento de tensão, mas olha o que você disse. Aumentou, você disse, né? hoje são só 150. E olha lá, eu estou sendo otimista. Mas eu acho que cresceu tem razão, muito eu estou sendo otimista. a participação. Mas, deputado, a gente comenta sobre isso, não é raras vezes em que um deputado pede informações para a gente. E a gente que tem que ir lá colher informações do deputado. Chega o deputado Mas a ideia que nós temos é que a gente fica... Chega a me perguntar para a gente. A conclusão que a gente tem, eu acho que eu e a Denise, é de que nós ficamos mais experientes e mais exigentes, né? Não seria isso? O senhor está sendo exigente demais com o Congresso Nacional, com os colegas? Não, eu acho que eu estou sendo realista, porque não é um problema de indivíduos, é um problema da sociedade. Eu não sei bem como será o processo, eu não sei, mas eu sou muito otimista, né? O crescente papel das redes sociais. Pois é, era isso que eu ia lhe perguntar. As últimas eleições, Zé, não tinha papelzinho na rua. Pois é. As últimas eleições, já há um bom tempo, não tiveram showmícios, como eu já participei. Eu já fiz showmício,
Você já foi a vários, a Denise assistiu a tantos, tá certo? O dispêndio financeiro nas eleições diminuiu, tá certo? Então, nós temos um processo de uma maior participação, tá certo? O nível de abstenção não cresceu no processo eleitoral, tá certo? Então, nós estamos vivendo um processo que eu acho que é de amadurecimento. Tem uma questão que eu acho que precisa de avançar. A representação partidária está aquém ainda desse momento. Deputado, deixa eu te citar assim? Embora, eu acho que nós não temos... Momento? Olha aqui o que você falou. Você falou assim, que papel bacana das frentes parlamentares, né? Sim. Você poderia ter dito o seguinte, puxa, os partidos estão cada vez mais presentes. Eu acho que hoje uma grande questão a ser enfrentada é a renovação dos quadros partidários. Os partidos deveriam significar. Nós tivemos um bom passo, que foi o fim das coligações, que estão fazendo uma concentração de partidos acontecer. Mas, rigorosamente, o Brasil deveria ter um partido conservador de direita, depois um partido de centro-direita, depois um partido de centro, depois um partido de centro-esquerda e um partido de esquerda e um de extrema-esquerda. O espectro é esse. Mas está caminhando para isso, né? Eu acho que está caminhando para isso. Mas eu gostaria de ver, no debate do parlamento, partidos expressarem posições programáticas e ideológicas de uma forma mais consciente. Arnaldo, mas então você não viu, depois que teve a manifestação, aí uns ficaram falando que foi espetacular, outros ficaram xingando. Eu não estou falando desse debate. Mas, assim, nós vamos debater a questão, por exemplo, de nova política industrial. O governo lançou uma nova política industrial. Quantos partidos se manifestaram sobre isso? Pois é, a briga, né? Nós temos um desafio de uma agricultura que tem que enfrentar a questão da agrosustentabilidade. Nós estamos debatendo isso lá na FPA, mas quantos partidos falaram sobre isso? Os partidos são grandes ausentes nesse momento de reforço do papel legislativo. O que o deputado Arnaldo Jardim está falando é muito importante. Os partidos viraram uma plasta. Qual é a bandeira do União Brasil? Ninguém sabe. Defende o quê? O MDB hoje defende o quê? Qual é a bandeira do MDB? Ninguém sabe. Quer dizer, os partidos não têm exatamente esta bandeira, esta defesa que todos deveriam saber. E as frentes estão ocupando e fazendo lobby no Congresso. O novo lobby do Congresso Nacional é a frente parlamentar. E é preciso desmistificar essa palavra lobby. Lobby positivo instrumentaliza o parlamentar a entender o que ele está votando. O senhor tocou num ponto muito importante, que é o combustível do futuro. É a palavra do momento. Eu queria que o senhor explicasse aqui qual é o combustível do futuro. Pois não. É um projeto muito importante, é um projeto que foi enviado pelo Executivo, tomou a iniciativa de propô-lo. Haviam projetos de deputados versando sobre esse tema, vários parlamentares. Então, nós reunimos todos esses projetos de lei apresentados por parlamentares, mais o do Executivo. Do que trata, minha gente, o combustível do futuro? Trata daquilo que vai ser a nova matriz de combustíveis. Então, nós discutimos lá o etanol. O Brasil tem uma bem-sucedida história sobre o etanol, mas pode ser ainda melhor. Nós discutimos lá a questão do combustível sustentável da aviação. Essa é uma grande novidade, se nós tivermos tempo, pois eu queria comentar aqui. Nós tratamos lá do biodiesel, que já tem também toda uma história de empreendimento nisso, mas pode melhorar e vai melhorar. Nós acrescentamos o debate sobre o biometano. Discutimos diesel verde, discutimos estocagem de gás carbônico, CO2 e discutimos ciclo de vida do produto. Uma temática toda que, tratada como nós estamos propondo lá, não eu, o Executivo propôs, deputados tinham tido, estou discutindo com várias frentes, nós, o Parlamento, estamos tratando, em diálogo com o Executivo, vai colocar o Brasil numa liderança estratégica da questão do novo combustível, o combustível do futuro. O deputado Arnaldo Jardim, ele é do Cidadania de São Paulo e hoje ele é relator do projeto Combustível no Futuro. No bloco anterior, a gente já começou a tratar desse tema aqui e o deputado elencou ali, né, quais são
os novos combustíveis. Agora, deputado, eu queria entrar numa questão que o senhor até usou uma frase lá quando o senhor apresentou um projeto para um grupo de jornalistas, né, na segunda-feira, quando o senhor apresentou toda a proposta ali, detalhou esse tema, o senhor disse que a febre do carro elétrico já passou. O senhor falou que há 2 anos essa febre estava aí, mas agora já passou. O que vem por aí? Por que a febre do carro elétrico passou? Denise, você me permite só fazer um contexto maior, porque a sua pergunta é muito importante, ela dá uma pista aí. Segunda-feira, no tempo que nós estávamos apresentando aqui o relatório, você nos prestigiou, o Zé acompanhou isso bem de perto, o G20 / ministros da Fazenda estavam reunidos. Estavam reunidos, estão se reunindo durante a semana. As reuniões prosseguem até hoje, quarta-feira, tá certo? Como é que é? O Brasil vai comandar o G20. Não é só um momento que o Lula vai se encontrar com os presidentes dos outros países ou o primeiro-ministro, depende do regime que tem. Isso tudo é precedido. Já teve uma reunião dos ministros de energia, teve agora da Fazenda, vai ter depois de outras áreas. Ao mesmo tempo, o setor empresarial no Brasil, coordenado pela CNI, está sentando com as centrais dos setores produtivos desses outros 20 países. O Lira, quando foi à Índia no meio do ano passado, tá certo? Foi participar do P20, Parlamento 20. Então, é um conjunto de iniciativas e isso... Por que você está contando isso, Arnaldo? Porque o que saiu no jornal, depois da reunião do Haddad, foi exatamente a questão da transição energética. Finanças verdes. Semana passada, você sabe, eu comuniquei o discurso também... dele foi nesse sentido, é preciso desenvolver e preservar. Então, eu me reuni, organizei um café da manhã com uma série de entidades aqui, com o Campos Neto, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, com o mesmo tema para discutir. Então, transição energética, minha gente, não é o estado de espírito. Questão ambiental não é ambientalistas fazendo algum devaneio. Essa questão vai moldar a questão da sustentabilidade, combate aos gases de efeito estufa, combate às mudanças climáticas, vai moldar as relações de produção e de consumo, tá certo? E o Brasil, eu não tenho dúvida, eu uma vez aqui falei isso, vou tomar a liberdade de repetir, não deve ser algoz ambiental. E não é algoz ambiental, tá certo? É parte da solução, né? É vanguarda. O Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo. Nós podemos ser vanguarda da economia de baixo carbono. E o Brasil tem uma matriz de combustível sem paralelo também. Quando o mundo, e aí eu chego na sua pergunta tão importante, quando o mundo discutiu carro elétrico, começou a fazer carro elétrico, tá certo? Todo mundo viu um veículo ok, moderno, acho que deve ser assim mesmo, tá bacana, não faz ruído, é um silêncio, é uma maravilha, as pessoas olharam e falaram assim, e quando ele pega essa eletricidade faz com que ande, tá certo? Que emissão que tem isso? Nada, zero. Aí alguém disse o seguinte, mas e essa energia que está lá, da onde veio? Aí que começa o problema. A Europa? Tudo combustível fóssil. A Alemanha, que comemora ter hoje um percentual de 20% e vai para 25% da sua frota de veículo elétrico, a matriz de energia elétrica da Alemanha, 60 e tanto % é de origem fóssil. É o gás que eles estão apurados, porque não está chegando da Rússia, com o que tem, carvão. O petróleo, é o carvão. Tá certo? A siderurgia que foi feita pela Alemanha, que é um país que tem tomado muitas iniciativas. No hidrogênio verde, nós temos uma parceria espetacular. A Câmara de Brasil, a Alemanha é parceira nossa para fazer isso. Mas tem que ter percepção disso. Ele é sem precedentes no mundo, né? Deixa só ele terminar. As pessoas admiram. Como? Lógico. Então, a matriz energética que nós temos é bacana, é renovável, mas a matriz de combustível tem a mesma marca, diferencial em relação aos outros países do mundo. O que eu mencionei? Vou começar por um que é mais complicado de explicar, mas que talvez depois abra o grande horizonte. Ciclo de vida. Ciclo de vida é o seguinte, é um método que você usa para analisar o impacto de uma determinada mobilidade. Você acabou de dizer, você vai de carro, você vai de trem, com que carro você vai,
como é que você vai fazer esse teu trajeto, tá certo? A mobilidade sustentável que nós defendemos, nós queremos medi-la do berço ao túmulo, da onde surge e até onde vai. Então, o carro elétrico é bacana, não descarto. Acho que vão ter carros elétricos no Brasil, vão ter algum significado. Mas o cardápio é muito maior e ele não é uma panaceia. Porque você tem que discutir o descarte da bateria, que usa o lítio, que é um metal que tem dificuldades, que tem escassez, tá certo? E depois, na hora do despacho, tem uma dificuldade. Você tem uma origem da eletricidade que é constituída. Então, nós vamos ali, em comum acordo com o Executivo, dialogamos, em comum acordo com o projeto Mover, que foi apresentado pelo veja governo. bem, eu tive avaliando e estudando muito o combustível nuclear. É uma realidade, é outro mundo, é hoje o combustível mais limpo que tem, tecnologia melhorou, partindo para micro-usinas nucleares, não aquelas coisas enormes e tal. E eu fiquei sabendo que já existem experiências com veículos com pastilha nuclear. E que há problemas, por exemplo, assim, ele é super eficiente, mas há o problema de descarte, de acidente. Um acidente com um veículo seria um acidente nuclear. Então, assim, veja como existem várias possibilidades. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento histórico de uma encruzilhada com várias opções. E que oportunidades. Você tem que escolher caminhos e você tem que se candidatar a essas oportunidades. Então, o Brasil já tem um carro nuclear? Hein? É uma das hipóteses. Dizem que já estão enriquecendo, reenriquecendo pastilhas. Isso. Isso mas mesmo, é perigoso, tá, né? O Zé Maria tem toda a razão no momento que ele disse que um perigo. Eu não dei sequência à discussão aqui com o Zé, porque isso é verdade, existe, mas é muito localizado. Tá certo? Então, vamos pegar só um pouco de tendências mais gerais, se você me permite, Zé. Então, por exemplo, o etanol. Hoje, no Brasil, para mover a frota de veículos leves, o etanol já é 60% do que o Brasil usa. Não tem paralelo no mundo. E o seu projeto aumenta, né, na gasolina, a mistura. Nós perdemos a condição de maior produtor de etanol do mundo. Os Estados Unidos não passou. Tá certo? 10 anos para cá, os Estados Unidos está produzindo e é mais do que a gente. Só que a frota deles é muito maior, então é um percentual menor que participa do etanol. Eles fazem do milho. Hoje o etanol que eles fazem do milho. E nós também já estamos produzindo do milho. Nós fazemos da cana, mas tem uma surpresa também aí, Zé. É como o mundo está mudando tão rapidamente. 20% do etanol produzido no Brasil ano passado veio do milho. Tá certo? Que nós estamos fazendo. E o milho tem um componente extraordinário para nós. Sabe o que é? Porque depois que você esmaga o milho, retira o etanol, sobra o quê? Sobra o farelo ali. E aquele farelo é a alimentação. E aquilo lá é a alimentação que está impulsionando a nossa avicultura, a nossa suinocultura e o próprio confinamento de bovinos. Então, aumentar isso vai aumentar essa disponibilidade. O projeto nosso sinaliza para um aumento da mistura do etanol, para um aumento da mistura do biodiesel e para a constituição, só nessa parte de combustíveis, do biometano. Faço uma referência rápida ao biometano. O metano CH4, tá certo? É o mais perverso dos gases que são e causam efeito estufa, mudanças climáticas. O impacto dele é muito maior do que o CO2, o dióxido de carbono, CH4. O Brasil fez um acordo de diminuir essa emissão. Da onde vem a emissão de gás metano? De diferentes lugares, mas particularmente dos aterros e dos lixões. Se você passar a ter ali, retirar isso que é uma riqueza, o gás, de uma forma organizada, você dá valor. Vai ser uma coisa, até um instrumento para acabar com a questão de lixões de uma forma mais efetiva. Então, você recolhe isso. O setor agro, eu acabei de dizer, maior exportador de carne bovina, segundo de aves, quarto de suíno. Cada vez que você tem uma granja, tem os excrementos todos. A urina, as fezes, tudo isso pode ser juntado. O Brasil é o maior produtor de celulose do mundo. Você tem o manuseio das florestas, desbastar aquilo lá que você corta, o galho que fica,
você dá uma destinação. E depois, quando você faz o processamento para tirar a celulose, tem também resíduos que podem ser usados do ponto de vista de energia. Então, biometano vai nos alavancar de uma forma definitiva. E vem o combustível sustentável da aviação. Para isso, hoje, o combustível aeronáutico é um dos causadores grandes de emissão de gases. No mundo todo, cerca de 3% é daí. Quando você faz a conta em metrópole, isso sobe para 8%, 9%. O que emite Guarulhos e Congonhas em São Paulo, ou Galeão e Santos Dumont no Rio de Janeiro, em geral as grandes cidades têm 2 aeroportos, um mais para voos de longa distância, outro para mais curta distância. Em Nova York é o JFK e o LaGuardia, tá certo? Que é da aviação regional, é cerca de 8%, 9% do que emite em grandes cidades. Nós vamos começar a ter uma mistura para diminuir esse impacto. Agora, deputado... Da onde vem esse combustível? De base, exatamente, da nosso agro, de base do etanol. Pode ser feito para fazer. Então, isso vai possibilitar, tá certo? Investimento de larga escala, vai ser muito importante e o Brasil ter essa liderança internacional, o projeto caminha para isso. Agora, no seu projeto, eu peço desculpas, no seu projeto, o senhor botou lá que tem, ano a ano vai aumentando a mistura de biodiesel no diesel, né? No diesel comum, aí, no diesel fóssil. Só que as empresas estão reclamando muito, especialmente ali as empresas de transporte urbano, as empresas de ônibus, elas resistem a aumentar esse percentual no diesel que elas aplicam. Por quê? Como é que vai ser esse trabalho para poder aprovar essa proposta e quando é que isso pode ir à votação? Bem, duas perguntas em uma aí. Desculpe. Eu estou muito otimista com relação à aprovação, sinto um grau de adesão grande. O próprio governo é quem apresentou a proposta do biocombustíveis, estará engajado nisso e eu tomei alguns cuidados na proposta para evitar esses sobressaltos. Primeiro, quando nós estabelecemos lá, por exemplo, que a partir de março do ano que vem a mistura do biodiesel é de 15, tem um dispositivo, um parágrafo, Denise, que diz o seguinte: o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, pode alterar isso de mais 2 ou menos 2. Então, eu botei uma franja. Por que eu botei uma franja? Porque tem circunstâncias. O Brasil hoje importa 25% do diesel que consome. A Rússia, por conta da guerra, por conta de querer dar um susto na Europa, vende muito diesel. A Rússia é uma grande exportadora. Nós comprávamos da Rússia também. A Rússia diz o seguinte: não vendo mais diesel. Teve um impacto no mercado. Então, de repente, se isso acontece, você pode aumentar o biodiesel, tá certo? Para fazer frente a uma questão de preço ou de oportunidade. Se, por outro lado, a soja está muito cara, tem um mercado comprador de soja, porque foi frustrada a produção nos Estados Unidos ou na Argentina, a soja ficou, que é o grande componente para a produção do biodiesel, ficou mais cara, você pode diminuir ali para fazer frente ao preço. Então, nós botamos uma franja. Segunda questão, e finalizo aí, é a questão de controle de qualidade. Todas as mudanças terão testes e nós endurecemos toda a questão que a ANP já vinha fazendo, mas agora está na lei, vai ter mais poder de rastreabilidade, tá certo? Para evitar problemas de qualidade do biodiesel. Pois é, olha, é muito bom entrar nessa discussão e ir com profundidade aí, aspectos técnicos, e o deputado Arnaldo Jardim, um craque, e trabalha exatamente em questões assim, fugindo aquele tradicional debate de política, mas a gente pode ficar aqui sem falar de política. Deputado, qual é o cenário que o senhor está vendo aí depois dessa manifestação favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Queria que o senhor falasse rapidinho, que o nosso tempo já está esgotado. Olha, não pode deixar de falar. Eu acho que mostrou uma resiliência do Bolsonaro, sim, uma capacidade de polarizar muito importante. Continua, né? E eu acho que continua a polarização Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula. Te confesso, Zé, você sabe disso, que eu não festejo isso, porque eu temo que esse embate, do jeito que ele ocorre, ele fica muito no embate por si. Eu tenho uma frase que eu sou repetitiva, assim, cheio de adjetivos e faltam substantivos, né? Então, eu não gosto disso.
mas acho que é um dado de realidade, uma polarização que vai continuar durante um próximo período. Pois é, e o programa de hoje foi muito substantivo, né? A gente discutiu e falou muito de muita tecnologia e de futuro. É assim que deve ser o debate político. Quero agradecer muito o deputado Arnaldo Jardim, um craque da política. Deputado, muito boa noite, obrigado por estar aqui. Eu sei da sua agenda super complicada, mas o senhor sempre abre aqui para a Rede Vida. Obrigado. Eu que agradeço muito, Zé, a você, agradeço muito a você, Denise querida, agradeço a Rede Vida e agradeço a vocês, que são um público muito diferenciado, que ficam, gostam, torcem, mandam mensagens. Muito obrigado por prestigiar, muito obrigado por esse espaço. Aqui se discute ideias, aqui se discute propostas para o país. Muito obrigado. E nós respeitamos a sua inteligência. Trazemos aqui exatamente esse debate profundo sobre política e isso é importante para que você tome a sua decisão. A minha parceira de sempre, Denise Rotenburg, também aqui nessa conversa boa. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé. Boa noite, deputado. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Infelizmente, a gente vive, né, nesse mundo polarizado, mas o importante é que a gente está sempre aqui para debater todos os temas, independentemente do que as pessoas pensem, né, Zé Maria? Muito boa noite para você que nos assistiu até agora e até a semana que vem. Né, Zé? É isso. Nós estamos sempre aqui, sempre falando de política e das coisas que acontecem aqui e que acabam refletindo na sua vida. Muito obrigado. Muito boa noite. Fiquem com Deus. Continue aqui na Rede Vida. Começa agora o Jornal da Vida. Obrigado.